Olá, Outlookers! Bem-vindos ao Exame GD, Propostas de Resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2010, segunda fase. Antigamente era assim. Número 1. Determine os traços do plano π que contém o ponto P e é paralelo ao plano alfa. Alfa é definido pelas retas A e B. A reta A contém o ponto S353. Quanto às projeções da reta a horizontal faz 45 graus para a direita e a frontal 30 graus para a esquerda. Quanto à reta B, pertence ao beta 13. Significa que é uma reta oblíqua passante. A sua projeção frontal faz com x 30 graus para a direita. Se A e B pertencem ao mesmo plano, têm de ser concorrentes. Então, o ponto de concorrência também é do beta 13. Descobri os traços da reta A, ponto F e ponto H, e depois fiz uma linha que vai de F2 até H1, e quando ela pisa o X, estamos na abscissa do ponto Q, ponto do beta 13, que pertence a A. É por aqui que passa a reta B, cujas projeções vão fazer ambas 30 graus de abertura para a direita. E os traços da reta B estão em X, F' e H'. Como eu já tenho os traços das duas retas, posso fazer os traços do plano alfa. Mas o que eu quero é o plano π, que é paralelo a alfa. O ponto P, menos 6, 3, menos 4, pertence a π. E por P vou passar uma reta paralela à reta A, chamada A'. A' 1 passa em P1 e é paralela a A1. A' 2 passa em P2 e é paralela a A2. Esta reta também tem traços. F duas linhas e H duas linhas. E é por estes traços que vou passar os traços do plano π, que obrigatoriamente são paralelos aos traços de alfa, porque são planos paralelos. E pronto, é só isto. Número 2. Determina graficamente a amplitude do ângulo formado pelos planos delta e θ. Delta é um plano oblíquo e os seus traços são coincidentes. O traço horizontal de delta cruza x num ponto com 6 de abscissa e faz 60 graus para a esquerda com x. Portanto, o f de delta fará os mesmos 60 graus, mas com abertura para a direita, para ser coincidente com h de delta. Θ é um plano de topo que contém o ponto R, menos 5, 6, 5. E o plano θ faz um ângulo de 50 graus de abertura para a esquerda com o plano horizontal de projeção. Significa que f de θ passa por R2 e faz 50 graus para a esquerda com x. H de θ é perpendicular a x. Para saber o ângulo entre delta e θ, vamos fazer duas retas. Marcamos um ponto qualquer, com qualquer coordenada, e fazemos duas retas a passar por P. Primeiro, uma reta T, que é perpendicular a θ. T1 faz 90 graus com H de θ, T2 faz 90 graus com F de θ. É uma reta frontal. D é uma reta perpendicular a delta. D1 faz 90 graus com H de delta, D2 faz 90 graus com F de delta. É uma reta oblíqua. Há um plano constituído por estas duas retas. E se eu rebater as duas retas, verificarei o ângulo entre elas em verdadeira grandeza. E esse ângulo é a resposta. Primeiro, descobri os traços das duas retas. F e H são os traços da reta D. H' é o traço horizontal da reta T. Só tem este. E agora vou fazer os traços do plano ômega, um plano oblíquo que contém
as retas T e D. Vou rebater o plano. H de ômega é a charneira. Por isso, H de ômega coincide com H de ômega rebatido. O ponto H também já está rebatido. O ponto H' também já está rebatido. Vou agora rebater o ponto P, que pertence às duas. Por P1 passei uma perpendicular à charneira, uma paralela à charneira, na qual marquei a cota do ponto P e fiz a hipotenusa, que vai servir para fazer o arco de rebatimento que vai cruzar aqui a perpendicular à charneira. Lembro que o centro do arco é no cruzamento da charneira com a perpendicular à charneira. P rebatido vai unir-se ao H rebatido e ao H' rebatido. E obtive a reta D rebatida e a reta T rebatida. Estão em verdadeira grandeza e o ângulo entre as duas é o ângulo entre os planos delta e θ. Já não se fazem coisas assim, Número 3. Determine a sombra própria e a sombra real de um prisma pentagonal regular nos planos de projeção. As bases estão contidas em planos de perfil. O ponto O, 2, 4,5, 6 e o ponto A, 2, 0, 6 são, respectivamente, o centro e um vértice da base ABCDE. Se são de perfil, vamos fazer um plano de perfil, alfa. E para construir a base, vamos rebater primeiro alfa. F de alfa foi eleito como charneira, por isso F de alfa rebatido coincide com F de alfa e H de alfa rebatido fica coincidente com X. O A2 vai coincidir com A rebatido e o ponto O precisa de um arco de rebatimento, uma perpendicular a X e uma paralela a X, e agora sim podemos fazer um pentágono. Com centro em O e abertura até A rebatido, fazemos uma circunferência e dentro dela construímos um pentágono que comece no ponto A. Vamos agora contra-rebater os 4 pontos novos do pentágono, B, C, D e E. Portanto, as mesmas perpendiculares a X, paralelas a X e os arcos de contra-rebatimento para obtermos as projeções frontal e horizontal desta base. O plano de perfil da outra base tem menos 5 de abscissa. Portanto, a partir dos pontos da primeira base, vou fazer arestas fronto-horizontais até atingirem menos 5 de abscissa. Cá estão elas. Aqui temos a segunda base. E, na projeção frontal, só a aresta A' é que é invisível porque tem menos afastamento. Na projeção horizontal, não há esse problema porque as invisíveis estão coincidentes com as visíveis. Agora vamos achar a linha separatriz deste prisma. Fazemos um ponto P num sítio qualquer e passamos por P duas retas. A reta A é paralela às arestas laterais e a reta L tem a direção luminosa convencional. As duas retas intersetam o plano alfa nos pontos I e I'. Estes dois pontos constituem a reta I, que é de perfil. Vamos rebatê-la. Rebatemos o I e o I' e unimos os pontos rebatidos. Obtemos a reta I rebatida, da qual tiramos duas cópias, T e T' tangentes ao pentágono. E assim sabemos que o ponto B e o ponto D fazem parte da linha separatriz. Mais BB' e DD' são arestas que também fazem parte dessa linha separatriz. E podemos já dizer quais são todos os pontos dessa linha. Começando em A. Vai de A, B, B', C', D', D, E, A. As retas T e T' também são de perfil. Lá estão elas, coincidentes com os traços de alfa. Agora vamos ao que interessa. Primeiro, a sombra de A coincide com A2. Nada a dizer, ele está colado ao plano frontal. Os outros precisam de raios luminosos em ambas as projeções. Ponto E ficou em baixo, D também, D' também, C' ficou em cima, B' também e B também.
vai haver quebras nas sombras de AE e de C', D'. Então, eu preciso da sombra virtual de alguns deles. Para já, uni as sombras que não quebram. E agora, descobri EV virtual, não é? E D' virtual. E agora vou fazer as sombras quebradas entre A sombra e E sombra e entre C' sombra e D' sombra. Haverá, obviamente, invisibilidades dentro do contorno das projeções do prisma e depois preenchemos a sombra própria e a sombra projetada. Na projeção frontal, temos a face dos Ds e dos Es em sombra própria, as outras não são visíveis. Na projeção horizontal, temos a face dos Bs e dos As em sombra própria, as outras não são visíveis. E já está. Número 4. Construa uma representação axonométrica ortogonal de uma forma tridimensional composta por um prisma quadrangular regular e por uma pirâmide triangular oblíqua de base regular. O sistema axonométrico é uma trimetria. A projeção axonométrica do eixo Y faz 130 graus com a projeção de X e 120 graus com a projeção de Z. Os pontos R5511 e S0511 são uma aresta comum aos dois sólidos. Reparem que só são diferentes na abscissa. O prisma quadrangular regular tem uma base no plano XY, ou seja, a outra é paralela ao XY. A pirâmide triangular, por seu lado, também tem a base paralela ao XY. Portanto, é bom rebater XY. Mas o Z também precisa de ser rebatido. Primeiro, o triângulo fundamental. Agora, o método dos cortes. Fazemos uma cópia do lado do triângulo entre X e Y e vamos achar a sua mediatriz para sabermos o centro desta semicircunferência. No ponto em que ela corta Z, passam X rebatido e Y rebatido. Do lado do YZ, tiramos outra cópia do lado do triângulo, achamos também a sua mediatriz para termos o centro desta semicircunferência que corta X neste ponto. E por este ponto passam Z rebatido e Y rebatido linha. Vamos marcar coordenadas. 5 de abscissa, 5 de afastamento, 11 de cota. Fazemos as respectivas linhas de chamada e obtemos R1 rebatido, S1 rebatido, R3 rebatido e S3 rebatido. Tecnicamente, a projeção horizontal e de perfil do prisma já estão feitas em rebatimento. Cá estão elas. E agora posso achar a perspectiva. Do rebatimento de XY, subo paralelas ao Z e do rebatimento de YZ tiro paralelas ao X. E assim obtenho a perspectiva do prisma quadrangular. Sobre a pirâmide, a base RST, que é paralela ao XY, tem o ponto T como o de maior afastamento. Então, no rebatimento de XY, vou fazer um triângulo equilátero usando o valor R1S1. E assim obtenho T1 rebatido. Fiz uma paralela ao X rebatido para saber o afastamento de T. E marquei esse afastamento no outro rebatimento de Y para obter T3 rebatido. Porque de T vai sair uma aresta que vai ter ao vértice da pirâmide. Este vértice coincide com o centro da face de maior afastamento do prisma. Então, esse centro tem metade da cota de base da pirâmide, ou seja, 5,5. E na projeção horizontal, essa aresta lateral que vem de T é paralela ao Y rebatido e para ali no ponto médio entre R e S. De novo, paralelas a Z e paralelas a X para achar a perspectiva da pirâmide triangular. E no final destacamos o sólido resultante. Parece uma cafeteira.